Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar as boas-vindas a você que está chegando agora no canal e que já é inscrito. Confere se a sua inscrição está ok e se o sino das notificações continua marcado para que você possa receber o nosso conteúdo e não perder nada do que nós postarmos aqui no canal. Eu trago um assunto chocante, principalmente para você que é cristão. Um pastor batista, presidente da Convenção Batista do Rio de Janeiro, afirmou em um palanque político eleitoral que os cristãos da Igreja Brasileira Evangélica devem pedir perdão a Lula. Segundo o pastor, a Igreja Evangélica tem que pedir perdão ao candidato Lula por injustiça praticada por ela e pelo seu clero, pelos seus pastores, do que muito, disse ele, sente vergonha. Ele sente vergonha da igreja brasileira, porque a igreja brasileira nada mais faz, a igreja evangélica brasileira nada mais faz do que considerar o que a justiça já fez com alguém que cometeu seus crimes e só está solto porque o mecanismo o soltou, descondenou, essa é a palavra mais adequada, descondenou o sujeito que cometeu o crime, a fim de que ele pudesse concorrer às eleições presidenciais deste ano. Veja aqui o vídeo, pessoal. Lula, a igreja evangélica tem que pedir perdão. A igreja tem que pedir perdão ao presidente Lula. O Senhor foi salvo da injustiça brasileira. O Senhor foi salvo da injustiça. E eu me envergonho por isso, presidente. Porque o senhor não merece estar passando por essa injustiça. Este pastor não está fazendo o que é correto, o que é biblicamente correto, porque a Bíblia não ensina. Porque não são as vítimas quem devem pedir perdão ao malfeitor. E sim, o malfeitor é que pede perdão às suas vítimas. Um político corrupto, um político que comete delinquência, o certo é ele pedir perdão ao povo que ele defraudou, e não o contrário. É uma enorme inversão de valores sendo pregada em plena luz do dia, em um palanque político eleitoral, coisa que o pastor não deveria subir. O pastor, no exercício da sua função enquanto pastor de uma igreja, ele é pastor da igreja, deixa o palanque para os políticos. Pastor, subir em palanque não dá certo, não combina, não porque a política seja do diabo, esta não é o ensino bíblico. O pastor não deve subir no palanque eleitoral porque a vocação dele é o pastoreio, deixa os candidatos à política fazer a sua campanha, mas o palanque eleitoral, ou, como eu já disse em outros vídeos, ceder o púlpito, a igreja, o microfone para políticos falar na igreja, não está correto, biblicamente não está correto, e nem o pastor subir em palanque eleitoral para falar. Já começa por aí. E ele dizer que a igreja evangélica deve como que se prostrar diante de alguém que não somente é acusado de cometer crimes, mas comprovado, não é nenhuma injustiça. A igreja brasileira não está cometendo nenhuma injustiça quando acredita naquilo que foi feito, acredita no que a justiça fez, só não acredita na injustiça do STF de ter descondenado alguém que cometeu delinquência a fim de que ele concorresse às eleições deste ano. Mas a igreja não está cometendo injustiça, não. Veja. Sítio de Atibaia. Condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. Nomeação para a Casa Civil. Denunciado. Empréstimos do BNDES. Réu. Terreno do Instituto Lula. Réu. Propina da Odebrecht. Réu. Compra de aviões caça. Réu. MP das montadoras. Réu. Quadrilhão do PT. Réu. É muito difícil entender, é complicado de explicar, mas é praticamente impossível aceitar essa maneira de funcionar do sistema de justiça no Brasil.
Como é que pode? Julgar e condenar, mas condenar em primeira, segunda, terceira instância, colocar o sujeito na cadeia, aí 3 anos depois aparece o ministro do Supremo e diz, olha, nada disso deveria ter acontecido, nada disso tem valor. O juiz do caso não poderia ter sido o juiz do caso, o tribunal do caso não poderia ter sido o tribunal do caso, e a dinheirama que eles gastaram, e aquela dinheirama que foi toda pro lixo. Aí começa tudo de novo. É patético isso, é vergonhoso. A palavra de Deus diz que os cristãos devem confessar os seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejam curados. A palavra do Senhor diz, quando se trata dos cristãos, de cristãos verdadeiros, de cristãos que são membros da igreja local, da igreja visível, dos cristãos que são verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo e demonstram isso nos seus feitos, nas suas ações, na sua vida devocional, no seu modo de viver. Os cristãos desta natureza devem confessar os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. E não é o caso de Lula. A palavra de Deus também nos ensina que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que confessam e abandonam as suas transgressões, os seus pecados, as suas injustiças, estes alcançarão misericórdias. O primeiro texto de confessar os pecados uns aos outros, no caso os cristãos, está em Tiago 5,16 e aqui em Provérbios 28:13, diz que aqueles que confessam e abandonam os seus pecados alcançam misericórdia. Mas não é o caso de Lula, pelo contrário. Não é isto que ele faz. Ele nada faz do que está na palavra de Deus. Não é difícil entender como que a Suprema Corte do país descondenou alguém que cometeu crime. Comprovadamente cometeu crime. Foi descondenado para poder concorrer às eleições deste ano de 2022. Brasil, mas hoje eu quero pedir licença, porque estão tentando fazer você acreditar numa mentira, e nós não podemos permitir. Não vamos fazer julgamento, apenas dizer a verdade. Nunca antes no país, um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula no caso do Triplex está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo aceitou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. Ministros da Suprema Corte que descondenou o condenado porque, segundo ela, ele foi condenado em um local que não era o local para ele ser julgado. Ele deveria ser julgado em Brasília e foi julgado em Curitiba, em um outro TRF. E por causa disso, descondenou para ele ser julgado o próprio ministro da Suprema Corte que votou para o criminoso ser descondenado, falando a mais pura e cristalina verdade sobre os crimes.
Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e o professor, efetivamente, que tinha assistido. Cada ato de corrupção é um hospital sem... Com a palavra, o excelentíssimo ministro. Então, pastor da Igreja Batista, a Igreja Batista é uma igreja muito boa, uma igreja, e os seus pastores são sérios, são homens de Deus, mas na denominação batista, da Igreja Batista, tem pastores como este aí, assim como em outras denominações. Eu não estou aqui fazendo defesa, falando em nome da Igreja Batista ou falando em nome dos cristãos do Brasil, da Igreja Evangélica. Não estou aqui falando em nome da minha denominação, da minha igreja. Não, estou falando em meu próprio nome, essa é a minha opinião. E o meu canal é um canal de opinião, um canal de opinião política, de opinião teológica. Vivemos a liberdade de expressão. E aqui é a minha opinião, não estou representando ninguém. E por isso eu digo que a igreja, os cristãos, não são eles que devem pedir perdão a um condenado, a um criminoso, mas o criminoso é que tem que pedir perdão à sociedade a qual ele defraudou. Curte, se você gostou deste vídeo, marque aí o seu joinha no vídeo, compartilha com pelo menos 5 pessoas, manda para aquelas pessoas que são tão fáceis de serem iludidas, enganadas, manda este vídeo para elas. Deixa o seu comentário, o que você acha desse pastor? Aquele pastor, Sérgio Deusilé, que subiu lá no palanque eleitoral, e é um pastor de uma importante convenção batista, subir no palanque eleitoral e dizer, olhando para Lula, dizer que a igreja evangélica cometeu injustiça para com ele. Comenta aí. Eu quero saber a sua opinião também. A gente se vê no próximo vídeo.